Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então nessa playlist de inflamação. Nesse vídeo aqui que eu vou trazer, eu não vou trazer figuras como foi o vídeo anterior, tá? Eu vou trazer um mapa mental e vou explicar a sequência dos eventos inflamatórios para que esse assunto ele fique mais compacto. E no final do vídeo, no final do vídeo eu quero que tu entenda o todo desse processo inflamatório, com o que ele está relacionado, quem que desencadeia cada evento, qual célula que está participando daquele evento. Tá bom? Vamos começar então. Deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Então, a gente tem aqui, ó, a inflamação. O que a gente precisa saber de inflamação? A gente precisa saber os sinais cardinais e os fenômenos da inflamação. Pô, gente, eu peço desculpa, eu não consegui tirar essas duas flechas aqui, ó, mas isso aqui não vai atrapalhar em nada, tá? Vamos começar lá pelos sinais cardinais. Quais são eles? Calor, rubor, tumor, dor e perda da função. Quais são os fenômenos da inflamação? Fenômeno irritativo, vascular, exudativo, celular e reparativo. Eu coloquei esses 5 fenômenos, tá? Eu separei dessa forma. Só que, dependendo do livro que tu vai ler, eles vão dar ênfase no fenômeno vascular e no fenômeno celular. Só que eu separei nesses 5 tópicos para que a didática fique mais simples de entender, tá? Desde o início como ocorre até o final quando for reparado. Eu vou detalhar cada um deles, tá? Vamos começar pelo irritativo ali, ó. Fenômeno irritativo, que é onde vai começar a desencadear todo esse processo inflamatório, né? Ele é o gatilho inicial. Tu tem que sofrer uma irritação para que ocorra o processo inflamatório. Se não ocorre nenhuma irritação, para que teu corpo vai gastar energia recrutando células de defesa, sintetizando proteína para poder fazer tudo isso? Não tem lógica, né? Então, essa irritação ela pode ter origem biológica, física ou química. Vamos dar um exemplo aqui, ó. É um fenômeno biológico. Pode ser uma doença infecto-contagiosa. Físico, pode ser um trauma. Vamos supor que tu foi lá, jogou futebol, sofreu uma torção, caiu de mau jeito, alguma coisa assim, esse trauma ele gera uma inflamação. E o químico pode ser desencadeado, por exemplo, pelo uso de fármaco. Tá bom? Não quero entrar profundamente nisso aqui também. Vamos seguir? Então, com essa irritação causada por esse tipo de agente agressor aqui, vai ocorrer a liberação de mediadores inflamatórios. E quem é que vai liberar esses mediadores? Uma célula que libera é o mastócito. Se tu não sabe o que é mastócito ainda, volta no vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu estou falando o que é o mastócito, qual é a origem dele, tá bom? Então, o mastócito é uma célula que libera mediador e o macrófago também é uma célula que libera mediador. E quais são os liberadores que eles estão liberando? Pô, liberador que está liberando? Deu para entender, né? Não fica bonito falar assim, mas deu para entender. Então, o macrófago, ele libera o TNF-alfa, a interleucina 1, abreviando aqui é o IL-1, e o óxido nítrico. O mastócito, ele vai liberar a histamina. E no que vai contribuir esses mediadores? O TNF-alfa, interleucina 1 e o óxido nítrico, ele contribui para o aumento da permeabilidade vascular. Tá? E a histamina, ela vai contribuir para a vasodilatação. A histamina, tem alguns autores que falam que ela estimula a vasodilatação. Existem outros autores que falam que inicialmente a histamina ela interfere numa vasoconstrição muito rápida, seguida de uma vasodilatação. Tá? Então aqui nesse mapa mental o que eu quero que tu entenda é que a histamina vai estimular a vasodilatação. E isso aqui já vai desencadear esse segundo fenômeno inflamatório, que são as alterações vasculares. Tranquilo? Deixa eu passar para frente aqui. E o aumento da permeabilidade vascular, ele vai contribuir para o fenômeno exudativo. Só para lembrar que o endotélio vascular, ele não possui fenestras
como é o endotélio dos vasos linfáticos, por exemplo. O vaso linfático ele tem alguns buraquinhos, vou dizer assim, que é onde permite a passagem de moléculas maiores. No endotélio do vaso sanguíneo, ele não ocorre dessa forma. Por isso que tem esses mediadores aqui, ó, para poder fazer com que surja pequenos poros na parede do endotélio para poder permitir a passagem de células do tamanho maior, que são os neutrófilos, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Imagina, se pudesse passar tudo pelo vaso sanguíneo, pô, tu ia ter edema crônico, ou dependendo do tamanho que ficasse na parede do vaso sanguíneo, tu teria um derrame, como se fosse um acidente vascular. Então, esses mediadores eles estão aqui para poder permitir uma passagem seletiva através do endotélio, tá bom? E aqui, ó, só com essa questão da vasodilatação a gente já consegue associar com o calor e o rubor, que são os dois primeiros sinais cardinais. Por que o calor? Quando ocorre a vasodilatação, imagina, tu tem o teu vaso que tem um calibre mais estreito e de repente ele começa a ficar com um calibre maior. O volume de sangue que vai passar por ali, ele vai ser numa velocidade menor e ele vai ter um volume maior de sangue. Então, o sangue ele tem uma temperatura mais alta, ele vai gerar um calor localizado onde está ocorrendo essa vasodilatação. E o rubor acontece pelo mesmo motivo. O sangue ele consegue aumentar a temperatura localizada ali, por isso que ocorre o rubor, que ele vai ficar mais vermelho nessa região também, tá? Pela quantidade maior de sangue nesse local, tá bom? E o fenômeno exudativo é onde vai causar o tumor. Eu coloquei tumor aqui só alguns autores trazem, né, tumor, e porque rima também com calor e rubor e tal. Mas o rubor ele é o edema. Esse fenômeno exudativo vai provocar esse edema, esse aumento de líquido extracelular, onde vai aumentar o volume local. E com o aumento desse volume, a pele ela começa a se esticar e alguns mecanorreceptores, com esse estiramento, eles são ativados onde provoca dor localizada. Então, ó, com esse fenômeno aqui, exudativo, a gente já consegue associar com o tumor e com a dor. Tudo bem? Vamos para o próximo, então? Vamos para os eventos celulares. Deixa eu tomar uma água. Então, os fenômenos celulares, nós temos marginação, rolamento, adesão, transmigração, quimiotaxia e fagocitose. Só isso. Vamos ver cada um deles? A marginação é quando o neutrófilo sai do fluxo central do vaso sanguíneo para a margem. Então, primeiramente o neutrófilo está lá no vaso sanguíneo, viajando lá com o teu sangue, e de repente ele recebe um estímulo de que ele tem que ir para a margem. Isso é o que ocorre aqui na marginação, tá? Esse processo aqui, de ele sair do centro do vaso, ele está navegando no centro do vaso e ele tem que ir para a margem, ele é dependente de selectina. A selectina, ela é uma proteína que ela é sintetizada pelo endotélio do vaso sanguíneo. E é ela quem estimula com que o neutrófilo saia lá do centro do vaso e comece a ir para a margem do vaso sanguíneo. Tá bom? Depois a gente vai para o próximo evento aqui, ó, que é o rolamento. É quando o neutrófilo rola na parede sanguínea. Então imagina, ele vem correndo, né, naquela velocidade, ele começa a ir em direção à margem do vaso e ele vai batendo no vaso e vai rolando. Tipo, você já deve ter visto vídeo no YouTube da galera que vem rolando morro abaixo, né? Então a galera vem rolando morro abaixo, chega lá embaixo, ela vai parar uma hora. A mesma coisa acontece com o neutrófilo aqui. Então essa galera que rola morro abaixo aí, eles entendem perfeitamente todo esse processo inflamatório que eu estou explicando aqui, porque negada chega lá embaixo, tudo quebrado, né? Então vamos voltar aqui para o neutrófilo. O neutrófilo vai rolando na parede sanguínea. Esse processo aqui do neutrófilo rolar na parede sanguínea, ele também sofre interferência dessa selectina, tá? Então o neutrófilo foi rolando, rolando, rolando até uma hora que ele parou. Quando ele para, ele é aderido na parede, ele fica coladinho na parede ali. Então o neutrófilo aderido pelas integrinas na parede do vaso sanguíneo ao ponto de ficar achatado.
Essa integrina também é uma outra proteína que vai fazer com que ela prenda o endotélio ali. Só que ela começa a prender com tanta força, ela vai puxando o neutrófilo, que ele vai se achatando. Vai se achatando na parede do vaso mesmo. Só que aqui, ó, ele está dentro do vaso sanguíneo nesse passo ainda, tá? Ele não foi para fora. Quando ele começa a ir para fora, é o processo que a gente chama de transmigração. É quando o neutrófilo saiu do vaso sanguíneo e chegou no tecido. Algumas literaturas vão trazer um outro nome que se chama diapedese. Tá? A diapedese é esse processo dessa adesão e transmigração até a hora que ele sai do vaso. Tá? O que é legal aqui é que o neutrófilo é uma célula que ela tem uma maleabilidade. Então, ele foi aderido pelas integrinas, ele ficou achatado, ficou fino. Isso é muito importante para passar por aqueles poros que foram criados na parede do endotélio vascular. Lembra desses mediadores aqui, ó, que eles auxiliaram para criar toda essa permeabilidade? Então é isso que vai permitir com que o neutrófilo ele passe pela parede do vaso e vai para o meio extracelular. Tá bom? Todos esses dois processos aqui, tanto da adesão como a transmigração, eles são dependentes das integrinas. Tá? Ó, aqui, esses dois processos de marginação e rolamento foi dependente da selectina. A adesão e transmigração é dependente das integrinas. Tá bom? Desculpa. Quimiotaxia. Quimiotaxia é o fenômeno que ocorre quando o neutrófilo ele vai caminhando ao favor do gradiente de concentração até chegar no agente agressor. Se coloca no lugar do neutrófilo, né? Tu está na corrente sanguínea, aí tu saiu do vaso sanguíneo, foi para o tecido. E agora, meu? Para onde tu vai correr? Então, existem algumas proteínas que vão sinalizar a direção para onde que o neutrófilo tem que ir. Tá? Essa sinalização é o que a gente chama de quimiotaxia. Então, quanto mais proteína tiver, mais rápido ele vai para aquele local. Tranquilo? Essa quimiotaxia ela é desencadeada por necrose celular, que é um dano celular causado, né? Por LPS, esse LPS está na parede de bactéria, e pelo sistema complemento também. E se tu tem dúvida nesses processos aqui, ó, de necrose celular, do LPS, sistema complemento, dá uma olhadinha de novo no vídeo anterior que eu fiz, tá? Que aqui eu estou falando um pouco sobre pumps, sobre dumps e sobre os receptores que tem nas células, tá? Aí tu vai conseguir entender como é que funciona essa comunicação entre as células para poder ocorrer essa quimiotaxia. Fechou? E por último, o processo de fagocitose. É a hora que a célula come, né? Não gosto muito de falar desse jeito, mas fica fácil de entender. É quando a célula, o neutrófilo, vai lá e fagocita o agente agressor. E por último, vamos aqui para os fenômenos reparativos. Fenômeno reparativo a gente divide em dois. O primeiro que é a regeneração e o segundo que é a cicatrização. Parece que é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa. Qual é a diferença entre eles? Não, a regeneração ela ocorre uma recuperação com a manutenção da função daquele tecido, que geralmente são danos que são superficiais. E a cicatrização ocorre a fibrose com a perda definitiva da função. É quando aquele tecido epitelial ele foi substituído por tecido conjuntivo. E aí onde ocorre a fibrose. Né? Eu acho que todo mundo tem uma cicatriz, vocês devem estar escutando esse vídeo aí, vocês devem ter alguma cicatriz. Então a cicatriz ela ocorre no processo de cicatrização. Tá bom? E aí a gente associa esse último evento aqui, ó, com o último sinal cardinal da perda de função. Quando ocorre essa fibrose, que é a cicatrização, é quando ocorre a perda da função. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que tenha a respeito dessa minha explicação, pode deixar aí nos comentários, tá? E vou fazer um próximo vídeo ainda sobre imunologia. Em breve estará no ar. Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.